Olá, minha querida, olá, meu querido, olá, queridos irmãos e amigos. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nesta oportunidade. Eu quero falar contigo em alguns poucos minutos sobre a realização na vida cristã. O que faz uma pessoa se sentir plenamente realizada na vida cristã? Qual é a fórmula do sucesso e da prosperidade espiritual? Eu tenho 3 palavras para te dar: conhecer, entender e atender. Sim, esses 3 verbos resumem o significado e a plenitude da realização na vida espiritual. Nós só seremos plenamente realizados espiritualmente quando nós conhecermos, quando nós entendermos e quando nós atendermos ao propósito de Deus em nossas vidas. É isso mesmo. Para tudo existe um propósito da parte de Deus. E cada um de nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele nos chama com um propósito. Enquanto nós não atendermos, enquanto nós não conhecermos e enquanto nós não entendermos este propósito, a vida cristã vai ficando assim, sem propósito. Quando nós conhecemos, entendemos e atendemos ao propósito de Deus, a gente passa melhor pelas lutas e provações da vida, porque sabemos que elas atendem a um propósito. Quando nós conhecemos, entendemos e atendemos ao propósito de Deus, a gente recebe melhor os aplausos, sem com isto ficar embriagado com a vaidade da aprovação humana. Quando entendemos, atendemos e conhecemos o propósito de Deus, estas coisas vão se passando pela vida e nós vamos amadurecendo. Eu e você precisamos conhecer, precisamos entender e precisamos atender ao propósito de Deus. Há na Bíblia muitos exemplos de homens e mulheres que conheceram, entenderam e atenderam ao propósito de Deus. No Velho Testamento, o personagem que melhor expressa esta ideia é o próprio José, o José do Egito. José, ele foi traído, ou melhor, perseguido pelos seus irmãos. E nem com isso ele deixou que a mágoa ficasse em seu coração. José, ele foi injustiçado por Faraó. E nem com isso ele deixou ser levado por um sentimento de vingança. José, ele foi esquecido por um dos servos do rei na prisão. Mesmo assim, ele soube esperar o tempo de Deus. E enfim, José chegou a ser o vice-governador do Egito. Porém, quando ele chegou neste patamar, ele entendeu, ele conheceu e ele atendeu ao propósito de Deus. E o grande propósito na vida de José era justamente que a sua família fosse preservada para que futuramente, através da sua linhagem, viesse o Messias. José conheceu, entendeu e atendeu ao propósito. No Novo Testamento, há muitos exemplos, como Paulo, Pedro, Timóteo e vários outros. Porém, o grande e mais sublime exemplo é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é o grande exemplo de alguém, humanamente falando, que conheceu, entendeu e atendeu
ao propósito de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, falando acerca de Jesus, ele disse que o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem, a forma de servo. E como servo, aprendeu a obediência e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Se o texto fosse apenas até aí, nós já estaríamos satisfeitos. Porém, o finalzinho do texto aponta justamente para o propósito. Pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Havia um propósito maior, havia um propósito no sofrimento, havia um propósito na encarnação, havia um propósito na ascensão de Jesus, há um propósito na volta de Jesus, havia um propósito na morte de Jesus. E o propósito era que vidas fossem salvas. O propósito era que Deus fosse glorificado. Então, eu vou repetir. Nós só teremos a plenitude da nossa vida espiritual quando nós conhecermos, entendermos e atendermos ao propósito de Deus. Enquanto nós não conhecemos, não entendemos e não atendemos ao propósito, às vezes ficamos perdidos, tentando fazer tantas coisas, tentando agradar a todos, quando na verdade precisamos agradar apenas a Deus. E a melhor maneira de agradarmos a Deus é conhecendo, entendendo e atendendo ao propósito dele em nossas vidas. Este sofrimento que você está passando, ele atende ao propósito. Estas palmas e elogios que você está recebendo atendem ao propósito. É preciso maturidade da nossa parte para entendermos que mesmo mediante o sofrimento não devemos murmurar. Mesmo mediante a ovação não devemos nos vangloriar. Devemos tão somente manter a humildade e conhecer, entender e atender ao propósito de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe aos seus projetos, mas nunca se esqueça, vida espiritual plena, sucesso ministerial, sucesso espiritual só acontecem quando nós conhecemos, entendemos e atendemos ao propósito.